Hoje eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Conversão de Saulo, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 1. Amém? Todos encontraram? Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Agora, Atos capítulo 26 e o versículo 19. Aqui nesse texto, nós encontramos a conversão de Paulo, né? Quando ele ainda se chamava, Jesus ainda chamava ele de Saulo, e ele perseguia a igreja, ele perseguia os cristãos. A Bíblia diz, esses que eram do caminho, né? Mas no versículo 26, nós encontramos aqui Paulo dando testemunho, capítulo 26 de Atos, e o versículo 19. Ele relata essa experiência aqui. Nesse momento que ele está diante do rei Agripa, ele relata essa experiência. Ali ele foi pego de surpresa, ele caiu literalmente do cavalo, né? Deus confrontou ele e ele e houve a conversão. O capítulo 26, versículo 19 e 20. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região dos judeus, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Amém? Aqui ele vem confirmando, aquele momento ele está fazendo um relato, dando testemunho do que aconteceu na vida dele. E o que ele diz é o seguinte: eu não fui desobediente à visão celestial. Vamos orar para que Deus fale conosco através dessa palavra. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por estarmos aqui nesta noite, mais uma vez, reunidos, podendo compartilhar com teus filhos a tua palavra, e te pedir, Senhor, que venha falando conosco aos nossos corações, através do Espírito Santo, move em nossas vidas,
nós precisamos de Ti. Nós queremos ouvir a Tua voz. Que não seja aqui o que eu quero, mas o que o Senhor quer falar com a Tua igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Hoje eu quero falar sobre uma visão que transforma o mundo. Uma visão que traz transformação ao mundo. Então, às vezes nós pensamos que quem vai transformar o mundo são os políticos. Muitas vezes nós pensamos que quem vai transformar o mundo são os grandes empresários ou a tecnologia. Mas nada dessas coisas vão trazer transformação ao mundo. Muito pelo contrário, cada vez que avança a tecnologia, avança o empreendedorismo, outras coisas mais, parece que as pessoas ficam mais arrogantes, mais frias, mais distantes umas das outras, e não há transformação. Jesus, através do Evangelho, ele promove essa transformação. E nós precisamos entender isso. Diz uma ilustração que quando Jesus chegou ao céu, vieram os anjos recebê-lo, contentes que ele já tinha chegado. E Gabriel perguntou para ele assim: Senhor, o senhor já voltou? Ele disse sim. E a obra? O propósito, a obra que o senhor foi fazer lá? Já terminou? Já concluiu tudo? Ele disse, não concluí tudo. Então, Senhor, e aí, o que o senhor fez? Eu transferi para 12 homens. Então esses homens deveriam ser gigantes, homens muito fortes, homens poderosos. Ele disse, não, para vocês terem ideia, esses homens, um deles me traiu, o outro me negou, e os outros fugiram na hora da minha crucificação. Mas, Senhor, esses são os homens que o Senhor confiou a tarefa? E se eles falharem? Ele olhou para Gabriel e disse, não tem jeito, se eles falharem, eu não tenho outro plano. Eu não tenho outro plano se eles falharem. E eu quero dizer para vocês, eles falharam? Não, se eles tivessem falhado, a gente não estava aqui falando de Jesus. Em pleno século XXI. Eles deram conta, eles levaram adiante a obra que foi entregue a eles. Não eram homens fortes, homens poderosos, mas graças a Deus aqueles homens não falharam. Eles pagaram com suas próprias vidas o preço para que o Evangelho chegasse até nós. Se você ler a história dos apóstolos, cada um morreu de um jeito. Um morreu crucificado de cabeça para baixo, outro morreu degolado, cada um morreu de um jeito. Se você for estudar a história deles, você vai ver como foi a morte de cada um deles. Tirando João, que João morreu de velho. Jogaram João no caldeirão lá, cheio de óleo, e ele ficava lá, parece que quanto mais o óleo pegava fogo, mais unção ele tinha. Tentaram acabar com João, mas não conseguiram, né? Então nós vimos aqui homens que deram as suas próprias vidas, com o seu próprio exemplo, com o seu próprio testemunho, eles conseguiram transmitir o Evangelho da cruz. Uma certa vez um homem dinamarquês, ele estando numa galeria de artes, vendo várias obras, e ele se deparou com uma obra que tinha crucificação. E embaixo daquela obra estava escrito assim: fiz isso aqui por ti. O que fazes tu por mim? O Conde Zinzendorf, que foi o homem que pastoreou uma comunidade que durou, chamados morávios, que durou um movimento de oração de 200 anos, 24 horas de oração ininterruptas.
Eles oravam 24 horas, o relógio de oração. E foi um movimento que até hoje mais enviou missionários para o mundo. Foi os irmãos morávios. Só porque um homem entendeu. Isso eu fiz por ti. O que fazes por mim? Tem até um canto que a gente canta antigo, né? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Baseado nessa história que foi feito esse cântico, né? Vivemos hoje um conflito no meio evangélico entre os que são discípulos e aqueles que são simpatizantes. Hoje nós temos, segundo as estatísticas, uns dizem que é 38 milhões, outros dizem que é 42 milhões de cristãos no Brasil. Mas o Brasil continua corrupto, violento, morte, a cada dia gente assassinada de todo tipo de violência. As pessoas passam, sofrem, crianças, jovens, adolescentes, as mulheres, os homens também, né? Fala muitas mulheres que passam por violência, mas os homens também passam. Esse dia a gente estava até vendo a questão dos meninos que são abusados. Às vezes se fala das meninas, mas os meninos também passam por isso. E no meio de uma igreja tão grande, de uma igreja com tantas pessoas, nós encontramos uma necessidade. A necessidade de se voltar para o Evangelho de Jesus. A igreja não foi chamada para fazer programas. A igreja não foi chamada para fazer eventos extraordinários. A igreja foi chamada para fazer discípulos. Jesus nos chamou para fazer discípulos. A estratégia dele para invadir, para transformar o mundo, é fazer discípulos. Foi o que ele fez. Ele ministrava a multidão. Ele curava os enfermos. Ele operava grandes milagres no meio da multidão. Mas ele se reunia com 12 homens à parte para ensinar sobre o reino de Deus. E aqueles 12 homens que aprenderam aos pés de Jesus, foram esses homens que depois tiveram a capacidade de levar adiante a mensagem. Não foram aqueles que experimentaram milagres, não foi aquela multidão, foram os 12 discípulos que saíram e deram continuidade ao ministério de Jesus na face da terra. E por causa disso, houve mudanças, houve transformação, houve muita perseguição. Mas nós vivemos hoje esse conflito. Quem é você? Quem sou eu? Eu sou um simpatizante do Evangelho? Eu simpatizo por Jesus? Ou eu sou um discípulo de Jesus? Quem sou eu? Os simpatizantes são frequentadores de culto, gosta do louvor, gosta dos versículos da Bíblia, segue Jesus quando convém. No momento em que convém a eles seguem a Jesus. Fora isso, eles não querem nem saber. Os discípulos, quem são os discípulos? Discípulos negocia a agenda com Cristo, não o Cristo com a agenda. Priorizam o propósito de Deus para suas vidas. Negociar sua agenda com Cristo significa priorizar Jesus. Eu vou fazer qualquer coisa, mas antes de fazer qualquer coisa, eu vou ver se eu não estou extrapolando, se eu não estou atrapalhando o cumprimento do propósito na minha vida para o qual Deus me chamou. Até a igreja, nós vamos fazer algum evento, nós temos que olhar, esse evento que está sendo realizado, ele vai edificar, ele vai atrair pessoas para Cristo.
Ou é apenas um evento para nos massagearmos? Para massagear o nosso ego? Nós temos muita coisa de comunhão, eu gosto, a gente comer junto, tudo. Mas qual o propósito? Está acontecendo o propósito? O propósito é discipulado. É discipular o mundo. É trazer pessoas a Cristo e discipular essas pessoas. Esse é o propósito. Se não estiver dentro do propósito, não adianta eu querer fazer. Não adianta eu querer fazer um projeto dentro da igreja, uma programação, se não atinge o propósito, se não cumpre com o propósito para o qual nós somos chamados. A visão que Deus nos deu foi essa, fazer discípulos. Não tem outra visão. É fazer discípulos, é tirar as pessoas das garras de Satanás e ensinar a andar com Jesus, a caminhar com Jesus, a ser de Jesus, a fazer discípulos, que essas pessoas venham crescer e fazer outros discípulos. Isso é o Evangelho de Jesus. Mas para nós sermos discípulos, entendermos se nós somos discípulos ou se não somos, nós precisamos conhecer o que é um discípulo. Em primeiro lugar, um discípulo, ele nega a si mesmo. Negar a si mesmo. Lucas capítulo 9, versículo 23, a parte A, Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É a morte do ego. Eu matar o meu ego. Não é o que eu quero, mas é o que tu queres. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Quando Jesus estava lá no Monte das Oliveiras, aliás, no Getsemane, e naquele momento que ele presenciou aproximar-se a crucificação, a Bíblia diz que ele suou sangue. E cientificamente é comprovado que uma pessoa pode suar sangue, desde que o nível de angústia dessa pessoa ultrapasse os limites. Então Jesus teve um momento de angústia, mas muito, muito grande. Ninguém pensa que Jesus disse assim: oba, eu vou para a cruz, aleluia. Não. Ele angustiou-se, ele sabia o que ele ia passar. E a angústia foi tanta, doeu tanto que ele começou a suar sangue. E ali naquele momento, ele disse: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. É como que ele dissesse assim: Senhor, não tem outro jeito, não. Não tem outro meio de eu salvar esse povo, não. Se tem outro jeito, se tiver outro jeito, por favor, me mostre uma saída. Mas se não for, faça-se a tua vontade. É angustiante, meu irmão. Às vezes a gente passa por situações, está endividado, tem uma dívida para pagar, e a gente fica com o coração apertado, fica sofrendo, fica com aquela dor dentro de nós. É isso, dá. Só quem não gosta de pagar, quem não gosta de pagar se faz que nem deve. Quem não gosta de pagar se faz que nem deve. Mas a pessoa que não quer ter dívida, que sabe que tem que pagar, aquilo machuca, aquilo dói, aquilo traz angústia, né? Então Jesus, naquele momento, ele disse: se possível for, passa de mim este cálice, mas se não for, seja feita a tua vontade. Vai ter momentos na sua vida em que você vai ter que escolher ou a vontade de Deus ou a sua. E se você for um discípulo de Jesus, você vai dizer: eu vou ficar com a vontade de Deus. Eu não vou ficar com a minha vontade. Às vezes a vontade nossa
Aliás, às vezes não, a vontade da gente é contrária, totalmente contrária à vontade de Deus. Totalmente contrária, a vontade carnal é totalmente contrária, né? É matar o eu. O eu quer mandar no lugar de Cristo, ele quer reger a nossa vida. O ego quer dominar você, quer controlar você, quer dizer, ditar para você o que você tem que fazer. Faz isso aí, todo mundo faz. Mente, todo mundo mente, fica por isso mesmo. Isso aí não é roubo, não, isso é só um furtinho de leve. Todo mundo faz também. Então, é nessas horas onde nós somos testados como discípulo de Cristo. Não é sobre autoestima baixa. Negar a mim mesmo não é eu ter uma autoestima baixa. Eu me fazer de coitadinho, eu me fazer de vítima. Ninguém me ama, ninguém me quer, tadinho de mim. Não, não é isso. Não é isso. Negar a si mesmo é abrir mão da minha vontade em prol da vontade de Deus. Eu poderia chegar ali, pecar, fazer e acontecer. Mas é isso que Deus quer para mim? É isso que Deus quer que eu faça? Então eu vou ficar com a vontade de Deus. Dói? Claro que dói. Cada conversão, na época dos discípulos, né, nós temos isso aí. Tomar a cruz cada dia. Primeiro ele diz, negue-se a si mesmo. Depois ele diz, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz. Tomar a cruz. Cruz não era acessório, era a sentença de morte. Hoje nós temos aqui uma cruz ali enfeitando, até bonitinho, né? A Sara botou ali. Nós, às vezes, usamos um cordãozinho com a cruz como um acessório. Mas a cruz, na época da igreja primitiva, não era um acessório. Era uma sentença de morte. Na hora que a pessoa entregava a vida a Cristo, ela sabia que ela já estava caminhando para a morte. O batismo, quando eles batizavam, eles já sabiam que estavam caminhando para a morte. Porque muitas vezes, até na hora do batismo, vinham e matavam o pessoal que estava sendo batizado. Essa é a história da igreja. O que aconteceu. Foi isso aí que Jesus falou para os discípulos. Jesus não falou, olha, você agora vai ser crente, seu casamento vai ser uma maravilha. Olha, você vai ter o marido comendo na palma da mão. Olha, você vai ter sua mulher, uma coisa mais fofa do mundo, né? Olha, você vai ter os filhos que vai ser uma maravilha, não vão te dar nem um pingo de trabalho. Olha, você vai ter uma mansão, vai ter uma casa, né, enorme. Você vai ter carro, todo ano você vai trocar de carro. Esse não é o Evangelho de Cristo. Não foi isso que Jesus prometeu para nós. Pode acontecer, isso pode. Isso é consequência na nossa vida. Mas ele não prometeu essas coisas para nós. Eu vou dar R$1.000 amanhã, vai aparecer um Hilux aqui na frente da minha casa. É mentira, é engano, é espírito de mentira. É falsa profecia dentro da igreja. É manipulação espiritual e as pessoas estão acreditando e seguindo isso. Essa baboseira. Aí quem fica rico, quem é que está trocando de carro todo ano, é quem está fazendo isso. Pedindo, mandando você entregar. E você está aí andando a pé. Não é por aí. Deus quer dar? Deus dá sim. Você tem fé, vai orar, vai buscar, vai colocar na presença de Deus. Mas você precisa trabalhar para conquistar o que Deus quer te dar. Trabalhar. A gente não consegue nada sem trabalho. Não consegue nada. Tem que ser com trabalho. A gente tem que pedir a Deus força, sabedoria,
discernimento, estratégia, como eu vou desenvolver o meu trabalho, como eu vou poder lucrar com a minha empresa e assim por diante. Ah, Senhor, eu vou botar um comércio para vender pipoca. E Deus abençoa, todo mundo só vem comprar pipoca, a pipoca que eu tenho para vender, e daqui a pouco eu tenho dinheiro para comprar carro, comprar casa. É orar, é ser fiel. É ser fiel a Deus. Cada conversão, como eu falei para vocês, e cada batismo era uma sentença de morte. Paulo, o apóstolo, foi preso, não porque estava fazendo coisa errada, mas porque estava pregando o evangelho de Jesus. E os líderes religiosos e os políticos estavam inquietos com aquilo, perturbados com aquilo. Mas principalmente os líderes religiosos, porque ele estava abrindo os olhos do povo, ele estava ensinando a verdade para o povo. Ele estava dizendo para o povo, não é isso aí não, o evangelho é isso aqui, caminhar com Cristo é isso aqui. E quando a gente fala de Jesus, da maneira que Jesus é, do tamanho que Jesus é, e as coisas que ele faz, a gente não é bem querido, não é bem aceito. Mas não importa, nós temos que falar o que Jesus faz. Você está disposto a sofrer por causa do Evangelho de Cristo? Você está disposto a passar alguma dificuldade por causa do Evangelho, porque está pregando o Evangelho? Paulo, uma certa feita, disse, sofre, pois, comigo. Sofre. O que sofrer? As perseguições, as batalhas que ele passou. Paulo disse, olha, aprendi a ter fome, aprendi a ter fartura, aprendi, e começou a dar um grande relatório de coisas que ele aprendeu. E ele disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem gente que usa esse versículo só para dizer assim, olha, eu quero aquele rapaz, e a Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, então eu posso ter aquele rapaz. E aí fica ali, e aí fica atrás, e o rapaz não é nem aquela cocada toda que você achava que era. Aí se decepciona. E às vezes nem dá certo. Ah, Deus não me ouviu, Deus não me atendeu, né? Deus não ouviu minha oração, Deus não respondeu, Deus não me ama. Tem gente que ainda apela para Deus. Diz que Deus não ama ele porque não fez o que ele queria que Deus fizesse. Amém? Então nós precisamos o quê? Negar a si mesmo, tomar a cruz. Terceiro ponto, nós precisamos seguir os passos de Jesus. Jesus disse para o moço rico chegou para Jesus e disse, mestre, o que eu preciso para ter a vida eterna? Jesus disse, observa a lei. Ele, isso aqui eu já observo desde a minha mocidade. Ele disse, então pega, vai, vende tudo que você tem, e depois você reparte com os pobres, e depois você vem e segue-me. Cadê o rapaz? Cadê o rapaz? E agora? Estava até indo bem. Quando ele disse para eu cumprir a lei, ele estava cumprindo. Mas agora esse negócio de vender meus bens e repartir com os pobres, aí a coisa já ficou feia. Aí já não gostei. Isso aí já não deu certo para mim. Antes de qualquer situação que você tiver, qualquer coisa que você pretender fazer, qualquer reação que você for ter em relação a alguém, em relação a pessoas, a situações, revidar, muitas vezes dá vontade de revidar, vontade de chegar assim, quebrar a cara desse infeliz aí. Jesus, vem aqui, deixa eu voltar para a cruz. E ali, faça a pergunta, o que Jesus faria em meu lugar? Em meu lugar,
Como Jesus agiria? Tem até um livro um livro que fala em seus passos, o que faria Jesus? Jesus, o que o Senhor faria no meu lugar, nessa situação aqui, nesse problema aqui? O que o Senhor faria? É aí onde a gente tem que chegar e perguntar para Ele. E às vezes dói quando a gente recebe, a gente às vezes nem pergunta porque sabe qual é a resposta. Às vezes a gente já sabe qual é a resposta, sabe que vai doer e a gente não está disposto a se submeter. Se Jesus chamar você para o campo missionário, em algum lugar do mundo, você está disposto a largar o seu conforto e ir? Olha que pode acontecer. Charles Studi, ele estava noivo e recebeu uma herança em libras esterlinas. A cédula mais alta do mundo, né? A libra esterlina. E ali ele recebeu herança. E ele estava noivo. Ele chegou para a noiva dele e falou assim: Maria, eu recebi uma herança e eu quero falar com você o seguinte: você vai casar comigo, você tem parte, a metade é minha, a metade é sua. Só que eu prometi para Deus que eu iria dar toda a minha herança para missões. Ela olhou para ele e falou: Charles, dê a minha parte também. Eu não quero começar o meu casamento em desobediência à vontade de Deus. E os dois deram a herança para a obra missionária. E o resultado disso foi que mais à frente, Deus chamou os dois para serem missionários da China. E eles foram para a China pregar o Evangelho de Jesus. Irmãos, nossa riqueza não está aqui. Se você está pensando que seu tesouro está aqui, você está iludido. Você vai construir casa grande, bonita, mansão, para deixar para testemunho de Jeová. Você vai construir igrejas enormes, de mármores, para deixar para testemunho de Jeová, porque quem vai ficar é testemunho de Jeová. Eles que dizem que vão ficar. Então, queridos, a nossa herança está no céu, de onde esperamos o Salvador. Lá está o nosso galardão. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele fala dos galardões. Depois você lê. Ele diz que uns brilharão como o sol, outros brilharão como a lua, e outros brilharão como as estrelas. Nós não seremos todos iguais lá no céu, não, meu irmão. Nós não seremos todos iguais. Há galardões, vai ter galardão. E lá em 1 Coríntios ele fala da ressurreição, que uns vão brilhar como o sol, outros como a lua e outros como as estrelas. Depois você pesquisa isso aí, tá bom? Nós sabemos que hoje 2/3 da população do mundo está perdida, sem conhecer a Cristo. Nós temos uma escala chamada janela 10/40, que ele vai do norte da África até o sudeste asiático. São 62 países mais pobres do mundo. Tanto pobre de alimento financeiramente, como pobre de necessidade do Evangelho. Não conhece a Cristo. É chamado cinturão de resistência. E esse cinturão de resistência estão dominados pelo islamismo, estão dominados pelo budismo, estão dominados pelo hinduísmo e pelas religiões orientais. E as pessoas estão morrendo sem conhecer a Cristo. E o que nós estamos fazendo? Nós conhecemos.
Eu assisti um filme há muitos anos atrás, da Missão Além. Eles foram para Papua Nova Guiné e eles começaram a pregar nessa tribo. No começo, quando eles chegaram lá, era a tribo dos caçadores de cabeça. Eles seduziam o visitante, tratavam bem o visitante, e no outro dia eles matavam e comiam o visitante. Eles eram antrópofagos. Mas Dom Richardson, um missiólogo, ele conseguiu atingir essas tribos dessa região. E ele alcançou uma tribo, que essa tribo, ele disseram assim, quando viram ele, tinha até uma igreja lá, pronta, esperando chegar alguém para anunciar Jesus. Porque o profeta daquela tribo disse que um dia ia chegar uma pessoa falando do Deus verdadeiro. E eles não conheciam, nem o profeta conhecia o Deus verdadeiro. Mas ia chegar uma pessoa lá. E Dom Richardson chegou, né? E pregou o evangelho, ganhou essa tribo para Jesus, e eles começaram a alcançar outras tribos. E um dia a pergunta que um ancião, um senhor já bem velho mesmo, acho que já tinha bem uns 100 anos, ele olhou para o missionário e falou assim: você conhece Jesus desde quando? Ele falou assim: desde criança. Fui criado no lar onde conheciam Cristo. E você sabia que nós existíamos? Sim, sabia. Por que você demorou tanto a vir aqui? Já pensou que pergunta forte? Por que você demorou tanto a vir aqui? Um índio chegou para um indígena, né? Chegou para um missionário, esqueci o nome dele agora, e falou para ele assim, é William Thompson, e falou para ele: se o seu Deus é amor e ele me ama, por que ele não fala na minha língua? Foi quando ele voltou para os Estados Unidos, para a Inglaterra, e lá começou a missão Wycliffe para a tradução da Bíblia para os povos não alcançados. Hoje nós temos aqui no Brasil, nós temos a Missão Além, que prepara missionários para irem até as tribos que não conhecem, que não tem a palavra de Deus. Lá a pessoa mora lá dentro, vive a vida inteira lá, aprende a língua e traduz a Bíblia para a língua deles. E prega o Evangelho. É muito maravilhoso, não é? Então, amados, Deus, isso é o Evangelho. Isso é o reino de Deus, proclamar Cristo aos perdidos. Casa, carro, férias, diversão, Deus te proporciona. Eu me lembro que eu passei 16 anos, eu divorciei e passei 16 anos solteiro. Nesses 16 anos, teve um momento lá que eu estava afastado, aí depois eu acordei do sono que eu estava, da indolência. E depois disso, eu viajei, fazendo a obra de Deus. Eu nunca viajei tanto como eu viajei naquele período. Deus me proporcionou. Uma vez eu estava orando assim, eu falei: Senhor, eu queria tanto ir em Porto Seguro, eu nunca tinha ido a Porto Seguro. Eu estava orando, pedindo a Deus: Senhor, eu queria tanto ir a Porto Seguro. E quando chegou uma pessoa e disse para mim, eu estava orando, quando a pessoa chegou, ainda estava orando lá, de joelho. A pessoa bateu no meu ombro assim e falou: pastor, eu preciso da sua identidade. Falei: para quê? Ela falou: não, é porque Deus mandou lhe dar um pacote para Porto Seguro. O quê, mano? Deus mandou lhe dar um pacote para Porto Seguro. Aí eles marcam. Aí eu peguei, agora mesmo, peguei a identidade. E ali fechou. Viajei para Porto Seguro. Foi uma maravilha.
Estava orando só no Espírito, isso mesmo, muito bem. Eu não sou de orar alto, assim, só assim na igreja, às vezes. Mas eu geralmente oro mais meditando. Nem parece que eu estou orando. Às vezes eu durmo também, mas estou orando. Uma vez eu estava dormindo, orando, eu falei, Senhor Jesus, eu vou orar de madrugada. E às vezes eu durmo, eu fico tão triste, Jesus. Eu queria que o Senhor não deixasse eu dormir. Sabe o que Deus falou para mim? Não se preocupe, meu filho, porque quando você está dormindo, você está recostado, dormindo no meu colo. Aí eu digo, oh, glória, que maravilha. Palavra de consolo, né? Quando a gente vai fazer a obra de Deus, irmão, Deus banca a gente, Deus cuida da gente. Mas a gente precisa ter um coração voltado para o reino. Visualizar o reino, priorizar o reino. É isso que Deus quer. Quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas vão acontecer. Vão acontecer. Naturalmente, elas acontecem. E por último, engajar-se na missão de fazer discípulos. É o que Deus quer que a gente faça. Nos engajarmos nessa missão. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, ele disse, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você quer ter a presença de Deus na sua vida todo dia? Prega o Evangelho. Faz discípulos. Porque ele se comprometeu que no momento em que eu me proponho a falar de Cristo, no momento em que eu me proponho a fazer discípulos, ele está comigo, ele está presente ali comigo. Marcos capítulo 16, 15, versículo 15, ele diz, pregai, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, orarão pelos enfermos e os curarão. Quando eu saio da minha zona de conforto e vou atender o chamado do meu Deus, Ele faz milagres, Ele se manifesta, Ele opera na minha vida. Eu me lembro que uma vez até, na época que eu pastoreava Querigma, e naquela época a igreja era grande, e eu era muito convidado para pregar fora. E uma vez eu falei para as pessoas, digo, gente, quando eu saio para pregar fora, acontece cada coisa extraordinária. O que é isso? Porque eu estava obedecendo o ídolo de Jesus. Estava preso ali. Não estava preso. Saia, fale de Jesus. Quer experimentar os sinais na sua vida? Proclame Cristo. Fale de Cristo. Testemunhe de Cristo. Discipule pessoas. O que é discipular? É como você ter um bebê que nasce. Você vai cuidar dele. Você vai trocar a fralda. Você vai dar de mamar. Você vai acalentar. Tudo isso você vai fazer. Mas se você deixar o bebê lá no berço, o que vai acontecer? Ele vai morrer. Então, o discipulado é isso. É o acompanhamento. É cuidar. Não é uma coisa difícil. Então, nós precisamos fazer discípulos, evangelizar, falar de Cristo, às pessoas, as boas novas, boas notícias. Depois, nós vamos discipular essa pessoa que nós ganhamos. Não é ficar tirando pessoa da igreja dela e dizendo, olha, vem para a minha igreja, que a minha igreja é melhor, o meu pastor é mais cheiroso, a minha igreja é mais bonita, e não sei o que. Não, não é tirar as pessoas da igreja dela. Evangelismo é ir aonde ninguém foi. É falar de Cristo para quem está necessitando ouvir de Cristo. Isso que é evangelizar. E agora eu vou discipular. Eu ganhei a pessoa não para mim. Eu ganhei para Jesus.
O Espírito Santo me usou. Não se exalte, porque foi o Espírito Santo que usou você. Eu agora vou cuidar dessa pessoa. Eu vou discipular onde? No básico. Ensinar os primeiros passos da vida cristã. Depois, eu vou levar a pessoa o quê? Eu vou treinar essa pessoa no evangelismo e discipulado. Eu vou levar essa pessoa comigo para evangelizar, para discipular outras, para ela ver como é que eu faço. Foi isso que Jesus fez com os discípulos. Depois eu vou equipar o meu novo discípulo. Vou colocar material na mão dele, ferramentas, para que ele possa utilizar. E depois eu vou enviá-lo. Eu como igreja, eu como discipulador, eu vou enviar. Você agora está pronto para discipular outras pessoas. Vá ganhar vidas e vá cuidar de outras pessoas. Em nome de Jesus. Nesse enviar, abrange o enviar tanto local, quanto o enviar para outras regiões, outras cidades, outros estados, outros países, ou para povos específicos. Às vezes Deus chama você para trabalhar com morador de rua. Tem gente que tem um chamado específico. Eu teve um irmão há uns anos atrás, começou um trabalho com morador de rua, com mendigos, chamado Sopa, Pão e Sabão. Ou era sopa, sabão e pão, um negócio assim. E ganhava muitos mendigos, muitos moradores de rua para Jesus. Eles davam banho, cortavam cabelo, davam sopão, e ali evangelizava, falava de Jesus. Você pode ser chamado para evangelizar nos hospitais. Aí eu sinto um desejo. Se você sente esse desejo, é Deus falando para você: vá até os enfermos, eu quero você lá. Pregue para os enfermos. Aí eu sinto o desejo de pregar para os presos. Vá! Deus quer levar você onde estão os presos. Mas eu sinto um chamado para pregar nas tribos indígenas. Vá! Aqui no Brasil nós temos no sul do país e no nordeste cidades que têm menos de 2% de cristãos. 2% de cristãos. Significa que de cada 100 pessoas, nem 2 são cristãs. Existem algumas cidades no Brasil assim. Existem cidades, existem países. E nós precisamos, amados, nós precisamos deixar de lado, sabe? Às vezes, nosso orgulho, nós ficamos tão presos a tantas coisas, a tanta baboseira, a tanta besteira, e disputando lugar, e aquela coisa toda, quando tem um campo enorme pronto para ser ganho. E Jesus disse lá em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Aleluia! Você recebeu poder para testemunhar. E esse poder só vai se manifestar na sua vida quando você for testemunhar. Fale de Cristo. Fale a tempo. Fale fora de tempo. Jesus está voltando. Nós precisamos anunciar ao mundo que Jesus está voltando. Mas ele está demorando tanto. Tá, porque ele está dando tempo para você se arrepender. Nós somos egoístas, já estamos prontos. Queremos logo que Jesus venha para levar a gente e que os outros se virem para lá. Não! Deus está prolongando porque existe um mundo perdido que Ele ama. Ele ama. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No versículo 17 ele diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Tem gente que é o pregador do caos.
Tem crente que é o pregador do caos. Vai só falar de caos. Ele tem que chegar para a pessoa e dizer: Jesus ama você. Jesus te ama. Jesus te ama. Onde Deus está chamando você? Onde Deus está inquietando você? A organização chamada Operação Mobilização é uma missão que iniciou há muitos anos atrás, através de uma velha, uma senhora já de idade. Ela começou a orar por um colégio do lado da casa dela. E ela começou a orar por aqueles jovens. E dizia: Senhor, transforma esses jovens. Que esses jovens se tornem instrumento nas tuas mãos para ganhar pessoas para o teu reino. E de repente teve um avivamento daquela escola, um reboliço, foi tantas conversões. E esses jovens que estavam ali, entre eles estava Jorge Verbe, o fundador da Operação Mobilização. E eles começaram um projeto que Deus deu para eles. Um navio que saía pelo mundo, onde eles paravam, eles pregavam o Evangelho de Jesus. Todas as nações. Nesse navio tinha missionários de todas as nações do mundo para pregar o Evangelho. Outra missão também, a Jocum, começou assim. Loren Cunningham, Deus deu a visão para ele, de muitos jovens saindo pelo mundo pregando o Evangelho de Cristo. E eu quero dizer para você, Deus conta com você para transformar o mundo. E o que você vai dizer para ele? Qual a resposta que você vai dar para Deus? Deus quer transformar o ambiente onde você está, a geografia onde você está localizado. Ou quem sabe em outro lugar Deus quer te levar. Você está disposto? O que você vai dizer para ele? Eu disse há 45 anos atrás. Eu disse para ele: eis-me aqui, Senhor. E hoje, depois de 45 anos, com 63 anos de idade, sem muita força, mas eu volto a dizer para ele: eis-me aqui, Senhor, conte comigo. Aonde o Senhor quiser, eu irei. Vamos ficar de pé.